Oi, amores, namastê, espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Pontual, eu sou uma terapeuta holística, eu trabalho com os oráculos, trabalho com cartas, com mesas radiônicas, faço trabalhos xamânicos na fogueira. Hoje eu estou aqui para trazer algumas mensagens para o signo de Escorpião. Então, se você tem Escorpião forte no seu mapa, seja no lunar, no solar, no meio do céu, no Júpiter, no ascendente, pode ter alguma mensagem aqui para você. Ou se você está também olhando para alguém que você se relaciona, que é do signo de Escorpião. Então, aqui eu estou falando com escorpianos e escorpianas que manifestaram alguma coisa. Manifestaram amor, manifestaram uma prosperidade, aqui com muita determinação, com muita fé, com muita coragem, modificaram a sua realidade. Né? Se vocês não estão vivenciando isso agora, essa realidade nova está chegando para vocês. Aqui eu tenho o cavalo de Odin e Thor, e aqui significa que esse grupo que eu estou falando teve muita coragem, muita ousadia, muita determinação, estabeleceu um plano, um foco, uma meta e seguiu isso, né? Apesar de toda a dificuldade afetiva, emocional, aqui eu estou falando de pessoas que se venceram, né? Pessoas que conseguiram transformar internamente uma dor numa qualidade, numa superação, numa música, em alguma coisa bastante positiva. Aqui eu sinto que as questões financeiras elas estão para se resolver. Aqui eu vejo entrada de dinheiro para vocês, eu vejo celebração, eu vejo trabalho em grupo, ou trabalho em equipe, ou uma satisfação que você consegue partilhar com algumas pessoas, pessoas amigas, pessoas queridas. Aqui eu sinto que aqueles que se determinaram, né, e fizeram a tarefa de casa vão colher ótimos resultados. Com a energia de Osho, eu tenho a energia da integração e da fonte, e eu tenho a energia da receptividade. Então, aqui, espiritualmente falando, foi um trabalho bastante profundo de renovação. Aqui também são pessoas que estão trabalhando para o coletivo, para transformar a vida das pessoas, seja no âmbito financeiro, ou seja no âmbito mais espiritual. Aqui para vocês eu tenho uma sugestão de Osho, que é para que vocês busquem essa consciência maior, né? Essa tranquilidade mental num espaço silencioso, mergulhando para dentro, conversando com sua própria alma, conversando com a sua verdade interior e colocando essa verdade, né? Imprimindo essa verdade na sua realidade. Aqui, para algumas poucas pessoas, eu sinto que quem tem algum tipo de relacionamento, vamos dizer assim, triangular, né? Mais de uma pessoa, aquele que namora alguém que tem um relacionamento, ou aquelas relações que não são muito firmes, né? Mas relações que têm terceiras pessoas envolvidas, aqui eu sinto que alguém vai embora, alguém desiste. Ou alguém interrompe esse ciclo e resolve assumir uma das partes, né? Ficar com uma pessoa só. Isso aqui é muito específico, né? Para poucas pessoas. Mas, de uma forma geral, o jogo para o signo de Escorpião, ele saiu muito positivo, muito positivo. Aqui eu sinto que os escorpianos, eles fizeram uma seleção, eles pesaram os prós e contras, avaliaram o que podiam abrir mão para seguir em frente. Aqui foi feito um trabalho interno muito grande, eu tenho aqui a energia da morte, então pessoas que tiveram que superar final de relacionamento, superar a crise financeira, se vencer, né, se recompor e com muita racionalidade, com muita maturidade, conseguiram aqui se reerguer. E eu repito que para aqueles que ainda não têm essa abundância, né, e essa prosperidade nas mãos, ela está chegando de uma forma muito rápida. Parabéns, parabéns pelos escorpianos, aqui foi uma transcendência muito grande.
para aqueles que não conseguiram fazer essa transcendência, nós temos aqui uma energia muito positiva. É como se o universo estivesse te ajudando, colaborando para que você possa fazer o corte de vínculos, de padrões, de pessoas que não servem mais para sua vida, de vícios. Mas aqui é uma energia de determinação, né? O grupo que ainda não conseguiu fazer vai ter que se determinar, como o grupo que já conseguiu. Mas aqui eu sinto o apoio de todas as formas, seja apoio financeiro, seja apoio emocional, seja de incentivar, né? Vamos, vai dar certo, você vai conseguir. Aqui eu sinto que para um grupo também pequeno, eu sinto que alguns escorpianos que estão com processos mentais muito complexos ou estão muito atrelados a vícios, a pensamentos, a alguma corrente, algo que está aprisionando, prendendo, essas pessoas aqui vão precisar de ajuda. Vão precisar de ajuda, inclusive clínica, ajuda médica, Manais. Isso aqui pode ser uma instituição, você pode estar lidando com pessoas que estão precisando se internar, né, para poder não se machucar, né, não atentar contra a própria vida, não exagerar em alguma coisa. Aqui eu tenho duas energias muito fortes, né, Escorpião tem isso. Que eu tenho a energia das pessoas que elas estão totalmente para a luz, né, elas foram para a luz, elas conseguiram trazer a energia do sol, clarear, se renovar, se restabelecer. E aqui eu tenho energias de pessoas que estão necessitadas, né? Elas estão sem a sua consciência funcionando plenamente, né? Pessoas que estão precisando realmente de um apoio, de uma ajuda para vencer. Boa sorte para aqueles que precisam de ajuda, parabéns para aqueles que conseguiram vencer. Se vocês sentirem no seu coração que precisam de uma leitura mais pessoal, no seu campo, na sua energia, vou deixar o meu WhatsApp aqui e eu aguardo seu contato. Um beijo grande, muitas bênçãos.